Com US$ 50 eu consegui. Foi a minha primeira vez abastecendo um carro, então eu não sabia quantos litros que ia dar e eu também não sei quantos litros precisa para encher o tanque. Mas depois que eu entrei no carro, na partezinha que fala se tá cheio ou tá vazio de combustível, foi para cheio. Não sei se dá para encher mais do que isso, se isso já é bastante. A questão é que agora eu vou monitorar quanto é que dura o combustível. E quando eu tava dirigindo aqui pra casa, porque eu estou morando aqui nessa bela casa agora. Eu tava pensando como eu tenho a sensação de que eu tô vivendo um sonho em tantos momentos. Que eu meio que me pergunto assim se o que eu tô vivendo é real. Porque frequentemente me acontecem coisas que tempos antes eu acho que eu ia achar muito difícil, apesar de querer elas, acreditar mesmo que elas iam acontecer, só que elas vão e acontecem, e aí parece que eu tô vivendo um sonho. E eu comecei a lembrar quantas vezes isso já tinha acontecido. Eu lembro que aconteceu, por exemplo, no final do ensino médio, quando eu prestei vestibular para a UFSC e eu não tinha feito nenhum pré-cursinho. E eu achei que eu não ia passar, mas eu passei de primeira chamada para biologia. E eu morava meio longe. E para eu poder estudar, porque era um curso integral, eu ia ter que me mudar com a minha mãe. E os aluguéis em Floripa são bem mais caros. E teve um momento também onde não era uma certeza de que eu ia conseguir me mudar e de que eu ia conseguir estudar lá, apesar de que eu tinha passado na prova. E era um sonho para mim conseguir ir morar em Floripa e estar estudando na UFSC. E isso aconteceu e foi incrível. Eu lembro que era mesmo um sonho realizado estar lá. E aí eu lembro que quando eu entrei na universidade era um sonho para mim poder fazer um intercâmbio durante a graduação e eu achei que eu não ia conseguir fazer porque não existia mais o Ciências Sem Fronteiras e porque a minha família não tinha dinheiro para pagar para eu fazer intercâmbio. Só que aí eu conheci um intercâmbio que era para, em vez de estudar fora do país e trabalhar fora, e eu consegui me organizar em um par de anos e juntar o dinheiro para fazer esse intercâmbio, que eu acabei fazendo 2 vezes para os Estados Unidos e fui trabalhar numa estação de esqui. E eu acho incrível porque eu lembro os momentos de achar que era algo muito surreal, quase impossível assim de acontecer, mas aconteceu e aí eu fiquei muito, muito feliz. E aí me parecia um sonho estar esquiando nos Estados Unidos, nas montanhas com neve, e pensando que eu estava sendo paga para isso, que era o meu trabalho. Lembrando da pequena cidade da Palhoça, da onde eu saí e aonde eu tinha chegado. E lembro que também me parecia um sonho quando eu estava no Peru e eu fiquei um mês lá, e quando eu fui para Machu Picchu, que também era um lugar que eu queria conhecer por muito tempo. E agora, o que dirá de agora? Então, tudo isso eu comecei a lembrar porque eu tava voltando para casa e eu pensei, isso é um sonho? Isso é um sonho? Isso não é um sonho que eu tô dirigindo para casa. Porque ter um carro é algo que, apesar de que eu tinha muita vontade de dirigir, gostaria de ter um carro, eu achava algo tão, tão distante de eu comprar um carro e de que isso fosse acontecer, que agora tá acontecendo e me custa um pouco acreditar. Tipo, claro que eu acredito. Eu tô muito feliz, mas às vezes ainda, tipo, sinto que ainda tô me acomodando nessa nova identidade de uma pessoa que tem um carro e que dirige para ir pro trabalho todo dia. E isso é muito bom. Tá na Austrália também é um sonho, tipo, quem diria que eu ia vir pro outro lado do mundo, chegar tão longe. E antes de vir também eu não sabia se eu ia conseguir me sustentar aqui até, tipo, por mais tempo. Até o dinheiro que eu tinha trazido acabar, que também não era tanto. E no fim eu consegui um trabalho. Aí fui demitida. Aí depois eu consegui outro trabalho. E aí outro trabalho. E comecei a conhecer várias pessoas e adquiri o carro. E aí sinto que estou vivendo um grande sonho. Um outro sonho que aconteceu aqui na Austrália é que eu comecei a trabalhar
com um apicultor. Ele, na verdade, é um engenheiro elétrico, mas ele também é um apicultor, ele tem abelhas e produz mel, e eu sempre gostei de abelhas e queria muito ter uma experiência com elas, seja onde fosse. E aqui na Austrália eu queria muito ter uma experiência que fosse relacionada à biologia ou às artes, e agora eu também tô conseguindo ter isso, e aí é isso. Eu sinto muitas vezes que a minha vida é um sonho. E é muito bom, eu acho, a gente não deixar de sonhar. Eu ainda tenho muitos outros sonhos que agora me parecem distantes e difíceis de acontecer. Por exemplo, eu quero escrever um livro, eu quero ter um livro publicado, eu quero poder vender as minhas artes também e me sustentar disso, se eu quiser. Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero ter uma casa muito bonita, eu quero ter um parceiro de vida legal e casar e ter filhos e ainda quero morar um tempo na Europa e conhecer todos os continentes, só falta a África. Esse da lista é o mais... Não, a Ásia também, eu pisei lá, mas não foi conhecer. Ou seja, muitas coisas, e essas coisas não são assim, pá, que fácil. Se fosse fácil, já tinha feito. Mas eu acho legal lembrar dessas outras coisas que se concretizaram, como lembrete de seguir tendo fé, seguir acreditando e seguir fazendo pequenas coisas diariamente que aumentam as chances de me levar mais perto dessas coisas que eu quero. Vendo como evidência que no passado eu fazia as coisas que me levavam mais perto dos meus sonhos e que esses sonhos foram se concretizando. Então, mesmo que agora os outros pareçam difíceis, tem bastante probabilidade de que se concretize. E é também uma mensagem, tomara, inspiradora, motivacional para quem estiver me ouvindo, de que assim, eu nasci em Floripa, mas eu morava na Enseada de Brito, que é um bairro da Palhoça, que é uma cidade que tá onde eu morava, uns 30 quilômetros de Floripa, da ilha, da capital de Santa Catarina. E eu acho que eu tive uma criação muito legal, com bastante natureza e artes, presença dos meus pais. Só que a minha família não tinha tanto dinheiro. Teve um momento, porque os meus pais se separaram, isso tende a abalar bastante as famílias financeiramente também. Teve um momento, inclusive, que morava eu, minha mãe e minha irmã, que a gente chegou a ganhar a Bolsa Família. Então, assim, eu não me considero uma pessoa que ganhou tudo o que conquistou de mão beijada, ou que nasceu em berço de ouro. Eu acho que eu nasci no berço de ouro, mas, tipo, figurativamente falando. Porque eu acho que nascer já é um grande milagre presente. E coisa incrível, surreal e maravilhosa. Mas toda a riqueza financeira não estava lá, só que mesmo assim eu sinto que ter presente os meus sonhos e manter os meus sonhos vivos, fez com que muitos deles, e claro, caminhar em direção a eles, voluntariamente, disposta a fazer os sacrifícios necessários para que eles tivessem chances de se concretizar. Eu acho que tudo isso fez com que muitos deles se concretizassem. Foram todos? Não foram todos. Eu ainda quero ver auroras boreais na Noruega e não vi, por exemplo. Tem outras coisas. Mas foram vários. E aí, eu acho que muita gente deixa os sonhos morrer. E pra mim isso não faz sentido. Não faz sentido porque ter eles vivos não é uma garantia de que eles vão ser atingidos. Mas é o que dá chances de que eles sejam atingidos. Porque se você deixa os seus sonhos morrer, você não vai estar mirando nisso, nesse futuro, nesses objetivos, e você não vai estar fazendo as coisas necessárias que devem ser feitas para se aproximar mais deles. E vale a pena um risco. É um risco, porque a gente não tem garantia. Mas a gente não tem garantia de nada. A gente não tem garantia de nada. A gente pode comprar um carro novo
e pode ter um acidente no outro dia. A gente pode casar com o amor da nossa vida e a pessoa pode morrer no outro dia. A gente pode morrer hoje. Não precisa nem ser outro dia, a gente pode morrer hoje. Eu, depois de fazer esse vídeo, você, depois de assistir o meu vídeo, a gente pode morrer a qualquer momento. Então é sempre muito bom lembrar disso. Não de uma maneira paranoica, mas de uma maneira que traz presença e gratidão e atenção para o momento presente. Então já faz um bom tempo que todo dia eu acordo e eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, pela minha vida, por estar viva. E agradeço por várias outras coisas, pelo lugar que eu moro, pelas roupas que eu tenho, pela abundância que me rodeia, por ter o que comer, por ter água encanada, por estar na Austrália, pelo trabalho que eu tenho, estar conseguindo me sustentar. E eu tive um acidente com o meu carro. Não fez nem 2 semanas que eu comprei um carro e já tive meu primeiro acidente. E na hora eu fiquei bastante abalada, tipo 3 horas chorando. Mas depois eu também busquei agradecer e agradeci de que eu tô bem, de que não envolveu outras pessoas, de que o dano no carro foi superficial, não envolveu o motor. Então, sempre tenho que agradecer, e coisas inesperadas sempre, não é nem que sempre podem acontecer, elas vão acontecer. A gente pode tranquilamente esperar que coisas inesperadas vão acontecer, que nem veio o Covid, ninguém tava esperando que de repente o mundo inteiro ia entrar em lockdown, mas entrou. E é engraçado porque a maior parte das vezes essas coisas inesperadas são coisas que a gente nem espera, então é um outro lembrete pra gente buscar aproveitar o aqui e agora o máximo possível. Que de certa forma, o único que existe é o aqui e agora. Como diz meu pai, o eterno presente. Por que é um eterno presente? A gente não vive no passado ou a gente não vive no futuro. Ou seja, dá pra tentar em pensamento, né? Quando a pessoa fica presa em coisas que já aconteceram e não consegue deixar ir, ou quando as pessoas vivem ansiosas e preocupadas com o que ainda nem aconteceu e provavelmente não vai acontecer da maneira que a pessoa tá imaginando. Essas são distrações que nos tiram do aqui e agora. E para se estar bem, a gente precisa estar presente. E pra gente também atingir os nossos sonhos, é bom a gente estar presente. Saber quais são os nossos sonhos. Parece que tem tanta gente que cresce e deixa os sonhos de lado, como se a pessoa tivesse se contentado com uma vida pacata, assim, a rotina. E não imaginar nada muito maravilhoso para si, mas são limitações próprias. E é claro que não é uma questão de simplesmente sonhar, imaginar e tudo vai ser realizado. Não vai ser fácil. Mas não é porque não é fácil que não é possível. É possível. E sim, é difícil, mas se a gente não atingir os nossos sonhos, se a gente não sonhar, se a gente não se arriscar, a vida também vai ser bastante difícil. Então, basicamente, ela vai ser difícil de qualquer jeito. E, na minha humilde opinião, eu acho que vale muito mais a pena ser difícil da maneira que a gente tá dando o nosso melhor para buscar atingir o nosso melhor futuro. E não tem também uma régua do o que é o melhor futuro. Para cada pessoa vai ser diferente, mas eu acredito que cada um tem sim uma imagem dos seus sonhos, do melhor futuro que essa pessoa quer viver. Se a gente não estiver pensando nisso, mentalizando, as chances de que isso aconteça são muito baixas. Então, muito bom dedicar um tempo para isso. Muito bom agradecer constantemente para quando as coisas boas acontecerem, a gente conseguir aproveitar elas, para quando as coisas boas não acontecerem, a gente conseguir ver o lado bom da vida e seguir.
forte e resiliente. Porras. Este era o vídeo motivacional da semana. Um beijo. E isso que eu tô levemente resfriada. E eu tô aqui em casa depois do trabalho, porque eu tô pulando a academia, porque eu tô mais ou menos, e mesmo assim estou escolhendo ver o lado bom da vida. Tá certo? Um beijo.